E é justamente lá para o Paraná agora que a gente vai conversar com o Ayrton Gonçalves, presidente do Sindicato Rural de Goiôerê, lá no Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Ayrton, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Dia, eu que agradeço a oportunidade de estar falando mais uma vez no Notícias Agrícolas. Ayrton, conta pra gente como é que estão as atividades aí. O produtor avançava com a colheita, mas esses trabalhos tiveram uma interrupção, né? Aqui na nossa região, e propriamente quase que no estado todo do Paraná, não está sendo diferente de Mato Grosso e notícias que eu tenho também de Goiás. As chuvas, aqui elas não são chuvas de grande volume, mas todo dia está tendo um período de chuva, principalmente no período da tarde, então faz com que os produtores então interrompam a colheita e no dia seguinte tem que aguardar um período para poder a secar, né? E então está tendo bastante dificuldade de prosseguir com a colheita nesse período aqui na nossa região. E aí, então, aquelas áreas que já foram colhidas, como é que estão sendo os rendimentos até esse momento? As primeiras que foram colhidas já foram plantadas o milho, então esses produtores estão mais tranquilos porque já fizeram a colheita, o milho está desenvolvendo bem. É, agora as áreas que foram plantadas posteriormente, que está dando o período de colheita nesse momento, aí tá tendo dificuldade tanto de colheita quanto de plantio. E por outro lado também as áreas elas vão se acumulando a colheita, né? Porque como dá chuva e sol, as áreas mais novas, que foram plantadas por outras, vão chegando, consequentemente, vai aumentando a quantidade de área a ser colhida no mesmo período. Então, é uma dificuldade mais para o produtor, mas infelizmente no tempo o produtor não consegue controlar, né? Olhando para a produtividade, Ayrton, qual que é a expectativa de vocês para essa safra? Aqui variou bastante de época de plantio. Nós tivemos um veranico em novembro, com altas temperaturas, então isso quebrou bastante a produtividade. Estava se pensando na produtividade até recorde aqui na região, mas isso dificultou bastante por conta do veranico. E agora, logicamente, com a chuva, acaba perdendo um pouco da produtividade. Nós tivemos produtividades de 30 sacos por hectare a 70 sacos por hectare. Na média, posso dizer em torno de 50 sacos, uma quebra aí em torno de 25%. Esses 25% é praticamente 50, 60% do custo de produção, né? E aí, então, você destacou também esse plantio do milho, né, avançando em algumas áreas, com dificuldades em outras. Como é que fica essa janela aí para vocês? Até quando que dá para levar essa plantio da segunda safra? Na verdade, quem se programou para plantar o milho, ele já adquiriu os insumos, então ele praticamente fica esperando a oportunidade de estar colocando o milho no solo. E não dá para voltar atrás porque já está tudo comprado. Consequentemente, vai diminuindo a produção do milho, porque o milho, quanto mais tarde se realiza o plantio, a consequência disso é uma redução na produtividade. E, logicamente, que corre-se o risco, com o milho plantado um pouco mais tarde, talvez de uma geada antecipada. Então, o produtor ele procura antecipar o máximo o plantio para não acontecer de pegar um período mais frio, né? E agora, olhando para o mercado, Ayrton, como é que estão as oportunidades do produtor ir negociando essa soja que está sendo colhida? Cada produtor faz a sua estratégia de venda, uns venderam um pouco antecipado, outros não. Então, cada um faz seus cálculos, né? Hoje, a gente pode dizer que não está numa fase boa devido aos preços que caíram bastante, ainda mais com o dólar, que se tivesse abaixo de R$ 5 estaria um valor até inferior a isso, né? E isso daí faz com que aumente o custo de produção, principalmente os produtores que têm terras arrendadas, acaba dificultando um pouco. Ele teve uma perca com veranico, agora está tendo uma perca com excesso de chuva, né? E isso aí vai dificultando mais a vida do produtor. E aí estou pensando justamente nesse cenário, né, nessa sequência das atividades, olhando também para o milho, tem oportunidades para comercializar o cereal por aí? Os preços não estão no patamar que o produtor necessita, né? Mas
eu sempre falo que mais do que se preocupar com o preço, a gente tem que produzir. O produtor tendo uma produção satisfatória, com o preço, um valor aquém do que ele estava esperando, ele, consequentemente, vai ter uma redução de valores para a sua atividade. Então, a preocupação maior é a produção, né? Ayrton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu queria aproveitar a oportunidade, a gente vê aí algumas mídias falando em super safra de soja, e basta a gente ver que aqui no sul, aqui no Paraná, propriamente dito, nós tivemos veranico em novembro, agora essa chuva, Rio Grande do Sul seca, Mato Grosso e Goiás, sei de algumas áreas até que não vão conseguir colher mais por excesso de chuva. Então, essas notícias de super safra acabam prejudicando o andamento do setor, né? E acho que é cedo ainda para se falar nesse patamar de produção de soja no Brasil. Ayrton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o restante dessa colheita e como é que vai ser o desenvolvimento da segunda safra por aí. Um abraço e até a próxima. E eu que agradeço. Muito obrigado. O Ayrton Gonçalves, presidente do Sindicato Rural de Goiôerê, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os andamentos dos trabalhos de colheita lá na região. Ayrton destacando que metade dessa safra já tinha sido colhida na região, apresentando variações de produtividade entre 30 e 70 sacas por hectare. Um veranico forte em novembro com altas temperaturas prejudicou o desenvolvimento dessas áreas, trazendo perdas em torno de 25% da média de produtividade esperada inicialmente. A média nesse momento é estimada em torno de 50 sacas por hectare lá para o município. Já para aquela metade restante das lavouras, aí as chuvas têm dificultado as atividades a campo do produtor. O Ayrton destacando que essas chuvas acontecem praticamente todos os dias, geralmente no período da tarde, e isso interrompe esses trabalhos de colheita, inclusive também interrompe o plantio da segunda safra de milho, que tem sido paralisados lá na região. Aquelas áreas já semeadas com o milho da segunda safra se beneficiam dessas chuvas que têm caído constantemente na região, mas aquelas outras áreas têm dificuldade para avançar na colheita, consequentemente para o plantio, e aí a janela de plantio, a melhor janela de cultivo para o milho, também vai ficando comprometida lá na região e preocupando os produtores. Olhando para o mercado, aí estão destacando condições não muito boas de preços, mas garantindo que o que deve confirmar realmente uma rentabilidade para o produtor lá de Goiôerê, no Paraná, vai ser a produtividade. Então, o produtor esperando poder continuar avançando com a sua colheita, já que essa chuva, neste momento, também pode tirar a qualidade, tirar a produtividade dos grãos lá da região.